Oiê, meu nome é Roberta Fedrici e seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma das maiores conquistas de uma pessoa que deseja ser plena, tanto fisicamente como mentalmente, que eu acredito que seja muito importante, que é a inteligência emocional. Ela afeta tanto o nosso emocional quanto o nosso profissional. E ter inteligência emocional não significa que a gente não vá sofrer, mas a gente tem consciência dos riscos que a gente corre. A gente passa a não deixar que as nossas emoções controlem a nossa vida. E a inteligência emocional, ela ainda consiste em saber o que fazer, mas mais ainda, ela consiste em fazer a gente pensar duas vezes antes de falar. E ao longo da vida eu entendi que a gente não precisa entender sobre as emoções das outras pessoas. A gente só precisa aceitar e respeitar. E para isso a gente precisa aprender a lidar com os nossos sentimentos, a traçar um caminho e também ter foco. As pessoas inteligentes, elas não mudam o seu caminho. Elas vão se adaptando ao longo desse caminho com as novas situações que vão surgindo. E essa é a maior arma que a gente pode ter. E com isso a gente precisa aprender a dizer não. Essa é uma das coisas mais importantes na nossa vida. A gente deve cada vez mais pensar em nós. E quando eu falo isso, eu não tô querendo dizer de uma forma egoísta, mas é de modo que a gente evite futuros sentimentos e frustrações. E uma coisa muito importante é que a gente não deve se sentir culpada por atender primeiro os nossos sentimentos e depois o sentimento das outras pessoas. E para isso a gente precisa ter segurança, porque a segurança, ela faz com que a gente chegue no caminho da felicidade. E é isso que a gente procura, né? É a tal da felicidade. E para adquirir a felicidade, a gente precisa de um trabalho diário. Todo dia a gente precisa alimentar a nossa felicidade. E para ir em busca da felicidade, a gente precisa ter responsabilidade, a gente precisa ser flexível, a gente precisa construir o nosso castelo de sonhos. E para isso, a gente precisa, digamos que, seguir pertinho do mar, rente ao mar. Para sempre que a gente precisar de um pouquinho de água, a gente tá perto para poder regá-los. E também a gente precisa ser gente grande quando a gente desejava tanto ser uma criança. E sabe o que a gente aprende com tudo isso? A tomar decisões sem medo, a descobrir até onde vão nossos limites, a nos expressar melhor, a ter menos vergonha de fazer as coisas que nos trariam tanta felicidade, a ter certeza de quem nos merece e a não depender de ninguém para a gente ser feliz. E eu posso te dizer de boca cheia que o que muitas vezes falta na gente é saber dosar. Porque com certeza você já escutou aquela frase: a única diferença entre remédio e veneno é a dose. Ela é tão simples, mas ela é tão real. E como a gente desenvolve a tal da inteligência emocional? São basicamente 4 tópicos. E eu vou falar um pouco de cada um deles aqui para a gente conseguir entender melhor. Primeiro é o autoconhecimento pessoal, é a conhecer melhor as nossas emoções, é saber o porquê a gente está sentindo aquele tal sentimento, aquela tal coisa. Por exemplo, isso que eu tô sentindo é raiva, e eu tô com esse sentimento porque tal pessoa falou tal coisa sobre mim que me deixou assim. E 2 dicas para você conseguir entender melhor esse sentimento é que se pergunte qual que é o sentimento que você tá tendo. É frustração? É tristeza? É angústia? E por que você tá com esse sentimento? O que te causou esse sentimento? Talvez seria medo do futuro? Talvez você não conseguiu alcançar uma coisa que tanto queria alcançar? O que é exatamente? O segundo ponto para a gente ter a inteligência emocional é ter controle emocional. E o que isso quer dizer? Que o autocontrole emocional, ele diz muito a respeito da gente conseguir controlar as nossas emoções.
não deixando que elas atrapalhem a nossa vida. Pelo contrário, a gente precisa nutrir as emoções positivas para que a gente possa viver melhor. Por exemplo, conseguir manter o controle quando você se sentir com raiva. Também a gente precisa cultivar o otimismo e a positividade para a gente não se deixar derrubar quando a gente tá se sentindo para baixo e sente aquela vontade de desistir de tudo. Por exemplo, a gente sabe que a gente tem controle das nossas emoções, então vamos eliminar aquelas emoções negativas e vamos dar espaço para as emoções positivas habitarem dentro da gente. A gente não pode deixar a negatividade da outra pessoa afetar a gente. Repete para você sempre que for necessário essa frase que eu vou te dizer agora. Eu tenho controle das minhas emoções e eu vou gerar as emoções que me fazem eu me sentir bem. Descarrega aquelas emoções negativas que você sente. Uma dica é escrever essas emoções negativas em um papel e depois você rasga e joga fora. Ou vai fazer uma atividade física para se reenergizar, vai fazer uma corrida para suar. Isso ajuda muito a gente aprender a desenvolver o nosso controle emocional. A terceira é ter empatia. A empatia, ela condiz a gente se colocar no lugar do outro, para entender o porquê que aquela pessoa está agindo de tal forma, quais as emoções, quais são os sentimentos que ela está sentindo para estar agindo assim. Então é muito importante a gente pensar o porquê que aquela pessoa está agindo de tal maneira e tentar imaginar o que ela está sentindo. A quarta é ter habilidade social. Essa eu confesso para vocês que eu não tenho muito. Mas basicamente é socializar, é ter contato com as pessoas e tentar estabelecer uma conexão com elas, uma sintonia, tanto nas relações pessoais como nas relações de trabalho. Então a inteligência emocional, ela realiza um processo de descobrimento interior, que se materializa através das nossas atitudes, através dos nossos comportamentos. Eu penso assim, como eu quero que as pessoas me vejam? Desequilibrada? Estressada? Qual é a imagem que eu quero que essas pessoas tenham de mim? Uma imagem focada? Racional? Que tipo de impressão eu quero deixar na vida das pessoas? Pense nisso. É tão importante. E quando a gente pensa nessas coisas, às vezes é um gatilho para a gente mudar as nossas atitudes. Todos nós, a gente vem com uma base de comportamento explosivo, impulsivo, por muitas vezes ciumento. Mas será mesmo que a gente precisa ser para sempre assim? Será que no decorrer da nossa existência não é melhor para a gente buscar ter um equilíbrio e ir corrigindo esses deslizes comportamentais que a gente tem? E é isso que a inteligência emocional faz. Ela amadurece o nosso comportamento para a gente saber lidar com todos esses sentimentos de forma mais racional. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito ter conseguido te ajudar a você melhorar a sua inteligência emocional. É um exercício diário, mas que com constância a gente consegue melhorar muito isso na gente. Então obrigada por você ter assistido esse vídeo até o final e eu vejo você no próximo vídeo. Bye!